casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia aos companheiros que nos assistem de casa. Estamos iniciando a nossa reunião deste horário de sábado. Sempre agradecendo a presença de todos, porque é muito importante que estejamos aqui com o nosso pensamento unido na direção do Cristo. E nós sempre iniciamos pedindo a colaboração de todos, até no sentido da gente sentar todo mundo juntinho ali, daquele lado, para ajudar o trabalho dos médiuns, tá? Para quando os médiuns forem dar o passe, estão todos sentados mais ou menos próximo. A gente agradece muito a colaboração e a compreensão, tá? Muito obrigada. Nós sempre estamos necessitando do apoio de todos. Nós estamos atendendo a um grande número de pessoas aqui, de assistidos. Por isso, nós precisamos da colaboração. Todos sabem que, ao chegarem, nós não atendemos somente no sábado, não. Atendendo em outros dias também. Eles chegam, tomam café da manhã, vão para a evangelização e depois almoçam antes de sair. Então, o que a gente toma em casa no café da manhã é o que eles tomam aqui. O que a gente almoça em casa é o que eles almoçam aqui. Por isso a gente sempre pede que quando nós formos fazer as nossas compras no supermercado, que a gente lembre de trazer um pacote a mais, 1 quilo a mais, do que for, seja alimento, seja material de limpeza, o que pudermos colaborar com a casa, devemos colaborar. A nossa casa é muito grande, precisa de muita limpeza, precisa de muito material de limpeza, seja o que for. Você diz assim, eu uso isso lá em casa? Uso, então lá também usam. Aí traz para cá, certo? Pedimos sempre que nos ajudem durante a reunião pública, que por favor diminuam a campainha do telefone, para que não toque durante o estudo, tá? Para que não atrapalhe o orador. Nós temos o nosso trabalho do passe de cura, do passe espiritual. Nós temos o passe aqui no salão, né? Após a reunião pública, que é um passe de extremo, de grande valor para todos nós. Mas às quartas-feiras nós temos o passe de cura, que é um passe mais individualizado. Então nós sempre dizemos que, ao terminar a reunião, quem achar que precisa do passe de cura, permaneça no mesmo lugar, que um médium da casa irá conversar com a pessoa e ver da necessidade dela tomar o passe de cura. Para tomar o passe de cura, ela vai ter que ter um cartão, que nós vamos preencher aqui com alguns dados, e o passe é dado às quartas-feiras, nas 3 reuniões, de manhã, de tarde e na reunião da noite. Então, quem tiver encaminhado para o passe de cura, tem que chegar assim uns 40, 45 minutos antes da reunião pública para poder ir se acomodando com os trabalhos da casa, para ir se acalmando, para poder tirar bastante proveito do trabalho da cura. E sempre a gente alerta que muitas vezes a gente diz assim, eu vou tomar um passe de cura, estou precisando. Mas a gente está precisando mesmo é de vir muitas vezes à casa espírita. A nossa casa tem estudo e trabalho todos os dias da semana. Como a gente sabe que a nossa casa aqui, nós temos um grupo enorme de espíritos superiores, espíritos amorosos que aqui trabalham sempre, quanto mais estivermos aqui dentro, mais seremos beneficiados por esse trabalho. Então, que a gente se proponha a pegar uma tarefa, é só conversar com o nosso presidente, com o Newton, que ele logo vai arranjar trabalho para a gente, ele é bom disso, ele arranja trabalho. Precisamos também nos encaixar numa turma de estudos, nós temos cursos aqui todos os dias, em vários horários, é só ver o horário e o dia que mais nos convém, e a gente vem estudar. O verdadeiro está lá no Evangelho, capítulo 17, item 4.
reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz. E muitas vezes a gente vir a casa para fazer um curso é um esforço, né? Muitas vezes a gente sabe disso. Muitas pessoas vêm direto do trabalho para cá. Outros vêm fazer o curso de manhã e vão daqui direto para o trabalho. É um esforço? É. Mas é um esforço muito bendito e que todos nós precisamos fazer. Para fazer os cursos, nós devemos estar com o livro na mão. Se eu vou fazer o curso do Livro dos Espíritos, eu tenho que estar com o Livro dos Espíritos na mão. Qualquer curso que eu faça da casa, eu devo estar com o livro nas mãos. E nós temos todos esses livros ali na nossa livraria, a bons preços. Quem não puder pagar à vista, divide o pagamento, mas desde que a gente vá adquirindo aos pouquinhos os livros espíritas, que nos equilibram, uma leitura diária, nem que seja de um parágrafo só. Isso nos acalma, nos equilibra, nos mostra a solução para os problemas que estamos passando. Então vamos fazer isso. O que é bom a gente tem que seguir, não é? O que é bom a gente não pode adiar. Não pode deixar, eu vou começar a estudar doutrina espírita daqui a quando eu me aposentar. Ou então daqui a uns 6 meses eu começo. Não deixe para amanhã. Vamos fazer hoje o que a gente pode fazer, certo? Então vamos iniciar a nossa reunião. Lendo o Evangelho, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item 9, eu vou ler um pedacinho. Caracteres do verdadeiro profeta. É uma mensagem do Espírito Erasto e começa assim: desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se intitulam reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar prevenido, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Ficai certo de que Deus só confia missões importantes àqueles que sejam capazes de realizá-las. Mais adiante ele diz assim: então, o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão por sua superioridade, por suas virtudes e pela sua grandeza, e pelo resultado e influência moralizadora de suas obras. Esses que se apresentam como o Cristo têm todas as suas virtudes? Essa é a questão. Observai-os, investigai seus pensamentos e seus atos, e percebereis que lhes faltam, acima de tudo, as qualidades que distinguem o Cristo, a humildade e a caridade. Então vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento. Querido Mestre Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por nos permitir estar aqui nesta manhã, estudando o teu Evangelho, estudando as obras do nosso mestre Allan Kardec, estudos que nos fazem tão bem, Senhor, fazem muito bem ao nosso espírito e também à nossa matéria. E passamos a encarar as nossas dificuldades físicas com maior entendimento. Permita, Senhor, que sejam abençoadas as irmãs que vão nos dirigir a palavra nesta manhã, que possamos tirar muito proveito do estudo aqui efetuado e que possamos guardar no fundo dos nossos corações os teus ensinamentos, Senhor, que nos fortalecem, que nos encorajam. Abençoa, Senhor, esta casa, o nosso CEAP, a nossa casa de amor. Abençoa todas as tarefas que estão sendo realizadas nesse momento. Abençoa os trabalhadores que aqui estão também trabalhando incansáveis. Abençoa esses espíritos queridos, Senhor, que nos abraçam, que nos recebem sempre com muito amor quando aqui adentramos. Então, Jesus, é em teu nome, em nome desses espíritos amorosos e em nome de Deus nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.
o Livro dos Espíritos, que vai ficar a cargo da nossa companheira Débora. Hoje ela vai nos falar sobre materialismo. Eu vou ler uma questão para ela ter tempo de falar das outras. A questão 147 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou assim: por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são, com tanta frequência, levados ao materialismo? E aí os espíritos responderam: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Então, que Jesus abençoe a nossa companheira Débora. Bom dia a todos, que possamos juntos nessa manhã refletir, estudar a doutrina espírita e esse conhecimento que para muitos ainda é um conhecimento novo. A doutrina espírita, ela veio no momento, na França, surgiu com Kardec e aquela um grande momento onde a religião estava de alguma forma, os religiosos se degladiando com os filósofos, com os homens supostamente letrados, intelectuais da época, que já não estavam mais concordando com as questões dogmáticas religiosas, que já não condiziam mais com a racionalidade, com a intelectualidade daqueles homens, E aí, a doutrina espírita chega nesse momento, trazendo as respostas, acalmando, aplacando a descrença, acalmando aqueles que de alguma forma, com boas intenções, estavam tentando entender Deus, tentando entender a origem da alma. E nesse momento, nesse palco, a doutrina espírita chega trazendo a terceira revelação, trazendo para todos nós, e eu acredito muito nisso, brindando a era do Espírito. Porque a doutrina espírita trouxe muita coerência na sua base, no seu aprendizado, na sua revelação. Consegue, e eu falo de experiência própria, eu sempre gostei isso é assim. Por que é assim? Eu sempre fui questionadora, sempre gostei de respostas claras, coerentes. E a doutrina espírita, quando eu adentrei a primeira reunião pública, falei, é isso que eu estava procurando. Porque ela é muito lógica, ela é muito coerente. Ela usa essa nossa capacidade de dilatar a nossa mente para entendimentos novos, desenvolver em cada um de nós esse senso de pesquisa, de racionalidade, de coerência, de bom senso, que naquela época esses homens questionavam. Os famosos letrados, intelectuais, filósofos, que a gente sabe que na natureza humana a gente tem características mentais de homens, dentro da raça humana, nós temos 4 características mentais que predominam no planeta,
que são, é o que a gente diz que é a classe operária, aquela classe que de alguma forma, a palavra operário talvez não seja melhor, mas é assim que a gente entende, é a massa, vamos dizer assim, aquelas pessoas que elas não têm muito essa capacidade ainda de se questionar, de refletir um pouco mais sobre questões transcendentes, que não tem nada de errado, é a característica daqueles espíritos no momento. Tem uma outra classe, que são a classe que eles chamam dos guerreiros, daqueles que têm a força para fazer mudanças, para questionar, para contestar, já com uma certa racionalidade. Tem a outra classe que eles chamam dos intelectuais, que tem muito mais a natureza de pensar, refletir, criar novas perguntas, buscar responder dentro de uma coerência mais racional às questões da vida. E tem a outra classe que eles falam que são dos comerciantes, que estão, e a gente tem isso tudo no planeta, tá aí, faz parte das mentes desses espíritos que estão encarnados. Eles chamam de varnas, que são as tendências mentais. Então, naquela época lá, esses filósofos, esses questionadores, esses homens que pensavam sobre as questões da vida, as questões transcendentes, já não estavam satisfeitos com os dogmas, as questões religiosas que estavam muito ligadas a medo, dominação. E aí, essa ruptura faz-se necessário, e olha como a espiritualidade é, tudo programado, tudo dentro de um contexto organizado, de épocas em que vamos possibilitando esses cenários no planeta, para que as mudanças pudessem ocorrer, e o progresso pudessem ser instalados. É lindo, isso tudo é o planejamento divino, com todo, por mais que a gente não entenda, né, que a gente se questione, está piorando, está melhorando, tudo isso está de acordo com todo esse conjunto de mentes que estão no planeta Terra, de espíritos reencarnados, encarnados e desencarnados, que tem essas, né, que é ainda aquele que a gente fala massa de manobra, se todo mundo fala para ir por ali, vai, que eles falam que isso, essa classe, né, mais infantilizada, né, se a gente pode assim dizer, né, que não se questiona muito, que toca a vida, que trabalha, que tem sua família, que procria, mas que de alguma forma ainda não consegue pensar em algo além desse escopo da vida material. E aí, nesse momento, esses intelectuais que estavam ali insatisfeitos com essas questões dogmáticas, né, com ainda o cristianismo distorcido, trazendo para cada um de nós, e aí a gente está falando hoje do materialismo, que muitos materialistas daquela época e de hoje estão muito por conta de ainda não conseguirem, e a doutrina espírita hoje está aí para poder nos ajudar a fazer isso, compreender com coerência a vida humana, a natureza humana. A doutrina espírita veio logo depois dessa briga que diz que matamos Deus. Porque aí, no caso, eles rompem com o cristianismo, rompem com a Igreja Católica, né? Mas aí também uma massa de descrentes surge, e é disso que Kardec vai falar aqui, conversando com os espíritos, desse núcleo, desse nicho materialista, que muito mais por não querer acreditar em certos dogmas, acaba brigando com Deus. Então, olha como é que as coisas são, né? Os espíritos superiores, sabendo desse cenário, desse momento, da situação desse cenário na Europa, convocou uma legião de espíritos para ajudarem na elaboração
na implantação da terceira revelação, que era o Espiritismo chegando, pousando no planeta Terra, trazendo coerência, raciocínio lógico e, mais do que qualquer coisa, rompendo com esses dogmas que tanto assustavam, principalmente essa classe, que era a classe mais humilde de raciocínio, de compreensão, que não conseguiam questionar, se expressar. É para isso que a doutrina chegou, para contemplar esses corações que ora perturbados por tantos medos, por tantas dominações. Chega a doutrina espírita trazendo esse conhecimento. E aí, uma legião de espíritos reencarnam no planeta Terra, uma legião de espíritos ficam também do outro lado, guiando esses médios, ajudando a Kardec, que teve essa função, foi determinado pelo Espírito de verdade a reencarnar, e o homem que foi chamado do bom senso encarnado, organizar todas essas comunicações que vinham do mundo espiritual, através de uma legião de médiuns que reencarnaram em várias partes do planeta Terra, para se servirem de intermediários entre esse mundo espiritual e o mundo material. Então a gente vê que tem toda uma organização, tem toda uma lógica, uma coerência para ajudar neste momento o planeta Terra, nós, espíritos que muitos estávamos lá ou não, mas que de alguma forma já reencarnamos várias vezes nesse planeta, com as nossas questões, com as nossas dúvidas, com as nossas dores, buscando sempre, que é o que ele vai falar aqui em algum momento, todos instintivamente buscam Deus, buscam compreender o divino. Então, quando ele fala aqui, só para a gente voltar nesse pedacinho que a nossa companheira leu, ele diz assim: por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo? E aí eu estava pensando assim, cada um nessa vida está desenvolvendo uma tarefa, desenvolvendo uma habilidade, cada um aqui nessa terra, como tudo no universo, tem uma função. E aqui os fisiologistas, eles, e aí eu lembro hoje que tem uma grande pessoa, que é uma referência na minha vida, que diz assim, nós devemos fazer de tudo, e é o que Kardec vai falar no Livro dos Espíritos, ele vai falar aqui também. Precisamos estudar profundamente, ler, um estudo regular, para que a gente possa tirar as nossas conclusões. E aí ele está falando aqui disso, ele vai acabar falando disso, quer ver? Aí ele diz, os fisiologistas, é a resposta dos espíritos, até porque fisiologista é aquele que está vendo o quê? Aquilo que o microscópio está vendo, aquilo que ele pega, que os sentidos, trazem para ele. Então os fisiologistas, como ele fala aqui, e os anatomistas, têm essa característica de estudar aquilo que estão vendo, e falar de coisas metafísicas para ele, porque aí a gente já está falando de um outro entendimento, que é o da alma. Às vezes eles não têm essa possibilidade, como a gente vê das classes, que cada uma neste momento desenvolve o quê? Sua mente em determinada direção. E aí os fisiologistas também, eles estão muito ali pautados em quê? Em analisar, em criar verdades do que eles estão vendo, a capacidade que eles têm de ver. E a gente sabe que é assim com a gente também. Aí ele diz assim, os fisiologistas referem-se a tudo que ele vê. Está falando de um grupo específico. Aí ele diz, orgulho dos homens que creem tudo saber e que não admitem uma coisa, que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Aí é verdade. Até hoje a gente ainda é assim. Como? A gente tem tendência a ler um livro sobre algum assunto e já acha que sabe tudo. É da natureza humana ainda isso. Porque a nossa mente ainda é tão obtusa que a gente não consegue conceber com ela ainda esse vasto universo
de ondas, de vibrações, de informações. Que, na verdade, o que tem no universo? Informação. Por isso é que Nikola Tesla falava: se queres descobrir os segredos do universo, pense em vibração e frequência. Energia, onda. Tudo, todos os objetos são ondas, energia condensadas. E aí esses homens, como nós, até hoje temos muita dificuldade de conceber tudo isso com a nossa pequena mente, que ainda é muito obtusa, muito acanhada. E aí a gente diz logo o quê? Como eles diziam lá, não, o que eu não vejo não existe. Não é assim até hoje ainda? Todos nós, muitos dizem assim: nossa, morreu, não estou vendo o espírito. Morreu, acabou. Porque a gente ainda tem essa dificuldade, que passa muito mais pela nossa mente ainda não tão expandida, aonde a gente consegue ver além da matéria, porque os sentidos já nos embotam. A gente não consegue ouvir determinados sons, a gente não consegue ver determinados espectros de luz. Por quê? Porque o corpo físico é um abafador, que é necessário por outras questões que a gente não vai abordar, mas ele ainda é um abafador dessa sensação do espírito. E aí eu digo assim: ah, não, isso aqui não tem aqui não tem açúcar não, aqui não tem sal não, porque eu não vejo, me escapa os sentidos. Então esses homens, né, querendo romper com a religião, querendo romper com essas ideias arbitrárias sobre Deus, eles começaram a, de alguma forma, tornar a coisa mais rígida, né? E aí ele diz aqui: o fisiologista se refere a tudo que ele vê. E assim somos nós, não precisamos, todos nós temos essa característica. Aí ele diz, aí ele vai fazer a outra pergunta, 148. Não é lamentável que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Então ele está botando isso na conta do estudo, né? Esses estudos acabam prejudicando o homem de compreender a verdade, de compreender Deus. Não é o estudo. Não é o estudo. E aí nós vamos ler aqui um pedacinho dos prolegômenos. Que são prolegômenos? Lá no começo do Livro dos Espíritos, são as noções preliminares para que a gente possa ler a obra do Livro dos Espíritos e entender cada assunto. De que está se falando? Então, lá nos prolegômenos, a gente tem que falar essa palavra devagar, né? Senão a gente erra. Aí ele está dizendo assim, no item 8, olha que interessante que Kardec vai falar. Dessa questão da gente rápido definir uma coisa. A gente tem essa característica. O cérebro, como ele quer economizar energia, é natural que o cérebro queira sempre economizar energia, porque a gente não, né, gasta muita energia, porque tem que produzir algo que entra em energia. Ele tem sempre essa questão do mais fácil. E aí a gente se habitua com isso. Não, já li sobre isso, não tem nada disso não. Lê um livro, lê o rodapé do livro, lê uma notícia do Globo, lá só na primeira parte, e a gente já tende a generalizar. E é disso que Kardec já vai falar para a gente. Essa tendência que a gente tem de decidir as coisas sem aprofundar, sem buscar, como a doutora, né, nossa companheira fala, a devida diligência. Aprofundar, tornar regular a consulta sobre aquilo, ver as várias fontes, ouvir as várias mentes para a gente poder chegar e concluir alguma coisa. Aí ele diz aqui isso, ó. Acrescentamos que o estudo de uma doutrina, assim como a doutrina espírita, que nos lança de repente numa ordem de coisas tão nova e tão grande, olha, tão atual isso, né? Tão atual. Tem gente que ainda não consegue conceber a reencarnação em pleno século XXI. Tão atual. Parece que está falando para a gente hoje. Aí ele diz, tão grande e tão nova, que só pode ser feito com proveito por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções.
e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então, para a gente estudar coisas da alma, a gente precisa já ter isso que lá os intelectuais tinham naquela época, a capacidade de pensar e refletir sobre algo transcendente, metafísico, que está além da matéria, que está além desse mundo dos sentidos, que nos impressiona, que nos puxa. Eu sempre falo isso e vou falar, o mundo material é muito atraente. E a gente não consegue ver tudo, né? Porque a gente sabe que a retina é limitada, o ouvido é limitado, o tato é limitado, mas já com isso só que a gente tem, a gente já fica encantado pela variedade de cores, de sons, de formas. E para a gente ultrapassar isso, há de ter um sentimento além, que é o que ele fala que é instintivo ao ser humano, a ideia de que existe algo maior, existe algo a mais do que só a matéria que os fisiologistas lá estudavam. Ok, eles estudavam, eram da capacidade da formação deles. Mas a gente não pode parar aí. E aí ele diz aqui, né? Isentos de prevenções, preconceitos, ideias preconcebidas, crenças velhas, arcaicas que trazemos de outras vidas, quer acreditemos ou não, a gente pode dizer que elas são inatas, para quem ainda tem dificuldade de entender a reencarnação, e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não poderíamos dar essa qualificação àqueles que julgam a priori, nem se conversa, não adianta, às vezes você conversar com alguém, e eu vivo tanto isso em família, que tem pessoas de todos os matizes na nossa família, com os nossos amigos, que não quer, porque ainda não consegue conceber com a alma esse entendimento da vida além da vida material. E aí não adianta a gente ficar discutindo, porque a natureza não dá saltos. O que a gente pode é, dentro daquele escopo daquela realidade, convidá-lo a fazer o seu melhor dentro das suas limitações. É isso que a doutrina fala. A doutrina foi feita para todas as categorias de espíritos. E aí ele diz aqui, aqueles que julgam a priori, levianamente e sem ter visto tudo. Que não imprimem aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade. Olha Kardec, o bom senso encarnado, sabendo que precisava. Muitas das vezes a gente tem que reconhecer, o que eu sabia estava tudo errado, não era isso, Senhor, né? Quantas das vezes a gente toma decisões, anos na vida, e fala assim, caramba, quanto tempo eu perdi. Aprendizado, reconhecer que está tudo por fazer, tudo por fazer na nossa vida. Teve uma fase que eu estava fazendo uns estudos mais aprofundados sobre meditação, sobre um monte de coisa, doutrina espírita, tudo junto, e chegou uma hora que eu me vi em cima de a imagem que me veio, era mudando paradigma, saindo de crenças limitantes, que a gente às vezes imprime com a gente mesmo, com o outro, e eu me vi em cima de uns escombros de um grande edifício. Sabe quando implode aquilo, não sobra nada, e eu sentada lá em cima, foi uma metáfora, e eu falei, é isso, assim mesmo, eu vou ter que desconstruir tudo para construir de novo, e qual o problema? E eu me vi sentada lá, nunca mais eu esqueci dessa imagem, romper com o homem velho, é isso que a doutrina fala, é isso que ele está dizendo aqui. Não esse imediatismo, mas essa conexão com algo maior, essa humildade de reconhecer que a gente não sabe nada. É isso que os grandes sábios dizem, eu só sei que nada sei. Quanto mais a gente dilata a nossa mente, mais a gente expande ela, mais a gente percebe o quê? A grandeza do universo.
E a gente vê a gota que somos nesse oceano infinito de vibrações, de ondas, de informações. E aí a gente começa a dizer, não sei nada. Mas quando a gente está como esses materialistas, né, agarrados, balizados nos sentidos, é disso que Kardec está falando. Não está falando da gente não, tá? Daqueles que precisam ver para crer? Não, não está. Com certeza, todos vocês que chegaram aqui, de alguma forma, já compreenderam que tem muito mais além. Tem muito mais além. São os buscadores, né? Quem busca, principalmente a doutrina espírita, né? Busca a meditação, busca essa consciência maior, já compreendeu que tem muito mais além entre o céu e a terra. É disso que ele está falando aqui. E não adianta a gente estar brigando com quem ainda, que não somos nem melhores nem piores. Somos todos filhos de Deus em franco progresso. Cada um está no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa. Nós vamos, cada vez que a nossa mente vai se expandindo, a gente vai buscando, sendo atraído, um jogo de forças, para os lugares aonde a gente vai tendo todas as respostas. A gente vai tendo os mestres que precisa, os pequenos mestres, nosso professor, desde que a gente é a nossa mãe, os primeiros ensinamentos, depois na escola, a gente vai passando amorosamente de mão em mão, e fora os nossos mestres invisíveis que vão nos guiando, nos intuindo, como intuiu Kardec. Ele precisou de grandes mestres, um espírito de muito valor, e precisou de muitos mestres. Então todos nós que estamos aqui temos esse anjo bom ao nosso lado, temos esses espíritos que com certeza conduzem diariamente a nossa vida. E aí ele fala aqui, vocês me perdoem, mas Kardec trouxe para todos nós esse aprendizado que ficará conosco por muitas eras, por muitas décadas, até que possamos utilizar isso a nosso favor e a favor dessa humanidade sofredora. E aí ele diz aqui, aqueles que julgam a priori levianamente e sem ter visto tudo, que não imprimem aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade, nem o recolhimento necessário. Olha que lindo, olha quanto aprendizado. Como que nós vamos falar de coisas transcendentes, de coisas da alma, no burburinho do dia a dia? É preciso recolhimento. Olha, ele não esqueceu de nada, os espíritos superiores não esqueceram de nada. E aí a gente lembra tanto, né, da prática da meditação que a gente faz em grupo. O recolhimento, a conexão com algo maior, para que a gente possa entrar nessas ondas, nessas informações que precisam de uma mente mais dilatada, mais amorosa, mais conectada com Deus. E aí ele diz, né, nem o recolhimento necessários, não poderíamos dá-la, menos ainda a certas pessoas que, para não perderem sua reputação de homens inteligentes, esforçam-se para encontrar um lado cômico. Quantas das vezes aquilo que a gente ignora, que nos faz de alguma forma e nos traz ameaça, porque temos que sair de um lugar ainda indevido, ridicularizamos, fazemos piadas, não é assim? Quantos intelectuais, por medo desse conhecimento vasto, desse conhecimento repleto de responsabilidade e consciência, é disso que ele está falando aqui, do lado cômico, nas coisas mais verdadeiras. Aí ele vai dizer aqui, só para a gente encerrar esse pedacinho, né? Ou assim consideradas por pessoas cujo saber, cujo caráter e convicções têm direito ao respeito
de quem quer que tenha pretensão de ser educado. Portanto, que aqueles que não julgam os fatos dignos de si, nem de sua atenção, se abstenham. Não é melhor a gente dizer que não sabe? Né? Eu não sei, não tenho conhecimento para poder falar e julgar. É disso que ele está falando, está respondendo praticamente lá. Ninguém pretende violar-lhes a crença, mas que admitam respeitar a dos outros. Então, isso aqui você vê que já é nas preliminares do Livro dos Espíritos, que o Kardec e os Espíritos Superiores já estão falando dessas necessidades que precisamos para estudar qualquer coisa nova, com apropriação, né, com devida diligência, como a gente escuta sempre. E aí ele fala, né, e muito mais de orgulho, né, orgulho dos homens que creem saber o que não admitem, e que não admitem que coisa alguma possa ultrapassar o seu entendimento. Então ele está falando disso. E aí ele está falando muito aqui também da questão da alma, de que os anatomistas e os fisiologistas, o que eles concluíram que Kardec está falando aqui, né? Que morreu, acabou, que não tem alma, né? Então a gente parte do princípio que a doutrina espírita é o pressuposto da doutrina espírita, que nós temos o quê? Somos um espírito, e a gente diz que somos uma alma, porque é um espírito encarnado, e depois, quando a gente se desenrola desse corpo físico, a gente continua como espírito no mundo espiritual. Então, para a doutrina espírita, a gente gosta de falar, para não confundir muito, a alma é o quê? É um espírito encarnado, mas a gente entra no corpo e depois, com a nossa, né, passando o nosso estágio no planeta Terra, a gente se desprende do corpo físico, se desenrola dele e continua no mundo espiritual, que na verdade é tudo. O mundo espiritual é tudo, é todo esse universo. Mas a gente fala porque a gente entra num outro estado de vibração. Uma coisa é a vibração da gente com um corpo físico denso, mais materializado, é o nosso escafandro. E aí a gente tem o quê? A nossa percepção mais embotada desse mundo como um todo, né? Desse mundo espiritual como um todo. E quando a gente sai e se desenrola do corpo físico, a gente volta às nossas percepções mais ampliadas. Tá? E aí é disso que Kardec está falando, desses homens que naquela época, por romperem com Deus, eles romperam também e não tinham essa compreensão de que a alma era imortal, o espírito imortal, né? E aí é disso que ele fala, que os anatomistas falavam, mas quando o corpo, eu não vejo ninguém sair do corpo, eu nunca vi. É assim que eles, né, falavam, nunca vi ninguém sair do corpo, então não tem alma. E muitas da gente fala até hoje, a gente escuta muita gente até hoje, ninguém veio de lá para me dizer como que é do outro lado. E não é verdade, porque a doutrina espírita, olha só a lógica, a cronologia, logo depois dessa cisão, desse corte, a doutrina espírita chega para trazer para todos nós a revelação dos espíritos. E o que ela trouxe de mais importante para a revelação dos espíritos? A comunicação com o mundo espiritual. Então ela não nos deixou no vácuo, no vazio. Rapidamente esses espíritos reencarnaram, as manifestações começaram a eclodir, principalmente na Europa, que era os grandes eventos das mesas girantes, aonde médiums ostensivos, porque todos somos médiums, todos temos a possibilidade da comunicabilidade com o mundo espiritual. Vide nos sonhos a gente tem, só que não é ostensiva. Os médiuns ostensivos reencarnaram em bloco e com isso eles puderam participar desse banquete de luz que os espíritos superiores prepararam para o planeta Terra, para todos nós que lá estávamos de alguma forma e que estamos aqui hoje. Essa
possibilidade desse intercâmbio mediúnico, dessa possibilidade de expressar através das suas habilidades, né, mediúnicas, dos seus implementos mediúnicos, falar desses espíritos que estavam fora do corpo. Da onde vieram, de suas dores, de suas histórias, do grau de evolução que tinham adquirido ao longo de várias vidas, das vidas sucessivas, dos vários planetas habitáveis. Como Jesus já tinha dito, há muitas moradas na casa de meu Pai. Vários espíritos até de outros orbes puderam se comunicar através dos médiuns e falar dessa morada, desse vasto infinito universo criado por Deus, uma expressão da sua mente. E aí a gente tem então nesse momento, para que nós não ficássemos órfãos de Deus, a doutrina espírita trazendo essa possibilidade. E aí Kardec, num trabalho árduo, aonde ele estipulou, preservou muitas horas do seu dia, da sua vida, a compilar, organizar todas essas reuniões que começaram a chegar para ele de várias partes do mundo, né? E recebendo cadernos, né? E ele teve que organizar, porque ali ele percebeu, esse homem que era o bom senso encarnado, uma racionalidade coerente, mas um espírito com conquistas, que já sabia da grandeza de Deus, já tinha, né, uma vida em outras existências, de fazer essas reflexões a respeito de algo transcendente, de respeito de algo metafísico, da existência de Deus, já tinha toda essa capacidade de pegar aquilo, organizar e olhar com os olhos da alma, olhar com uma mente dilatada, essa grande natureza humana do universo, que é a vida imortal. E ele então pôde, a partir daí, pegar esses cadernos, organizar de uma forma coerente sobre assuntos, e ele foi com isso organizando as obras básicas da doutrina espírita. E ele então começa a perguntar aos espíritos, e os espíritos responderem, e nessa fase, espíritos de todas as envergaduras morais puderam falar através dos médiuns, para que ele pudesse compreender a vasta heterogeneidade de espíritos que povoam, que estão em torno, que estão imantados psiquicamente em torno do planeta Terra. Essa população que os espíritos nos dizem, que 2/3 desencarnadas e 1/3 encarnado. A gente sabe que é uma ordem de grandeza, né? Mas para a gente entender, tem muito mais espíritos desencarnados do que encarnados, ligados a um corpo físico, né? Então a gente sabe que a gente tem uma legião de espíritos que, como nós, tem dores, tem dúvidas, tem medos, tem muito amor, tem conquistas, tem ainda muitos desafios a vencer, tem muita ignorância, que é no sentido de ignorar, como todos nós, a grandeza de Deus. Então todos estamos juntos nesse mar de vibrações que é o planeta Terra, aprendendo, exercitando, e a gente na Casa Espírita tem muito mais essa oportunidade de dilatar o nosso campo de visão espiritual, para compreender a grandeza da doutrina, a grandeza de Deus, que está aqui nos dando a bússola, nos direcionando nessa grande viagem pelo corpo físico, a nos aproximarmos de Deus, a espelharmos Deus. E aí, há poucos dias, a gente estava num lugar onde teve um teatro para representar essa ideia de Deus.
como que é Deus? O que é Deus? Que eu vou chegar a Deus? Como que é isso? É muito complicado para a gente ainda, porque estamos muito na referência dos sentidos, daquilo que eu vejo, daquilo que eu toco, daquilo que eu escuto. Entender Deus é muito complicado, até para os espíritos definirem Deus para a gente. Eles falam, lhe falta o sentido íntimo, lhe falta ainda a mente mais dilatada, mais ampla, para a gente conseguir entender além da matéria, perceber além da matéria essa realidade que nos rodeia. Então, os espíritos começaram com isso, a trazer para todos nós essas referências de espíritos mais elevados, de espíritos menos elevados, e com isso eles iam o quê? Falando das suas dificuldades de quando na Terra, das suas dores. Aí entra a lei de causa e efeito, e aí sai a ideia do pecado, sai a ideia do castigo, e entra para todos nós a coerência, a lei de causa e efeito, aonde tudo que eu faço agora, a cada instante, tá? Eu estou reeditando a minha história. Eu estou criando o meu destino a partir de cada pensamento, porque pensamento é onda, é matéria. Eu estou impregnando algo, eu estou direcionando para algum lugar ou para alguém. É matéria, e tem a lei de causa e efeito, que é natural. Então, a partir daí, Kardec pôde organizar essas ideias no Livro dos Espíritos, entendendo da onde viemos, o que estamos fazendo agora no planeta Terra, encarnados, e para onde vamos. Estamos, cada um de nós, escrevendo a nossa história. Saiu do fatalismo, saiu do determinismo, e foi muito mais para uma lei natural, de evolução. A lei de evolução, que traz para cada um de nós também a responsabilidade pelas nossas atitudes. A responsabilidade por cada pensamento, por cada fala e por cada ação, que é isso que os espíritos nos ensinam, ser aquilo que eu penso, eu falo e eu faço, porque ainda tem uma incoerência muito grande dentro de todos nós. E aí a doutrina espírita veio trazer para todos nós essa ideia da lei de evolução, da responsabilidade, do livre-arbítrio que temos para fazer as nossas escolhas, para construirmos o nosso destino. E foi nos dando, né, os conselhos, foi nos mostrando as mensagens de muitos espíritos felizes, que falaram dos seus esforços para chegarem aonde chegaram. E aí eu lembro muito de uma fala que a gente fala sempre no nosso grupo lá de meditação: não tem almoço grátis nessa vida, para ninguém. Tudo é esforço, tudo tem uma cota de renúncia, como Kardec falou lá: esforço, dedicação, disciplina, continuidade, mente forte e apontada para o nosso objetivo. E a doutrina fala disso tanto para todos nós. Qual é o nosso objetivo? Chegar a Deus. Eu lembro vou voltar lá no teatro, que falou, o que é chegar a Deus? Como que é isso? É um espaço, é um lugar? O que é chegar a Deus? Evoluir é espelhar Deus. E aí nós participamos de um lugar que teve um teatro, onde ela colocou, para a gente compreender ainda com a nossa mente pequena, que não concebe conceder ainda as questões metafísicas, as questões transcendentes. Um globo com espelho, e aí ela disse assim: imagine que o Senhor da vida está no centro, numa forma humana. Vamos pensar. E em torno dele tem vários espelhos. Nós, virados para ele. Não é assim? Deus está no centro, no núcleo de tudo. E nós estamos em torno, como espelhos. Como Jesus falou, eu sou um com o Pai.
ele se tornou esse espelho que reflete na integridade Deus. Com sua individualidade, com suas conquistas, as potências da alma. Então, somos nós espelhos em torno desse núcleo de profundo amor que irradia por toda a sua criação, sustenta esse universo vasto e infinito. E nós somos aqui os espelhos. Evoluir é espelhar com toda a clareza, com toda a pureza da nossa alma, os atributos divinos. Isso é evoluir. Trabalho no bem, estudo bem direcionado, oração, meditação, ética, princípios norteadores da vida humana, e a gente começa a ser esse receptáculo aonde conseguimos ver o reflexo da lua. Essa é a nossa mente, está caminhando para lá, ainda turva, confusa, agitada, com muitas ondas que impressionam a nossa tela mental. Faz parte do jogo, porque estamos no universo de vibrações, de luz, de forma, de cores, de sons. A nossa mente chacoalhada. E aí a gente vem para aqui, sente a mente mais calma, não sente? Quando a gente adentra na casa espírita. Um ambiente propício. Um ambiente onde a gente entra e começa a se conectar com Deus de alguma forma. E aí as nossas ondas mentais, a nossa tela mental começa a ficar mais calma. É o primeiro passo para a gente refletir o espelho, limpar o espelho, para a gente refletir Deus. E esses homens vão conseguir, voltando lá nos materialistas, eles vão conseguir e conseguem sustentar essa ideia materialista? Não. Primeiro que os Espíritos nos dizem que já trazemos isso instintivamente, porque se viemos de Deus, desse núcleo, que nos afastamos entrando no mundo material e agora estamos voltando, temos marcado em nós essa lembrança. Não é assim que Leon Denis fala? Viemos desse amor e estamos retornando para esse amor. Está marcado na alma esse contato primeiro com esse núcleo de amor. Então, podemos negar por um período, sim, por desinformação, por orgulho, por várias coisas que fazem parte ainda da alma humana. Mas o momento em que usamos o conhecimento, como Kardec fez, como os espíritos superiores fizeram, usar o conhecimento para alavancar o nosso progresso, para entender não só as questões do mundo material, determinar um período do nosso dia, para suspender o nosso ego, de que sabemos tudo, entrarmos um pouquinho neste lugar de que não sabemos nada, de que tudo está para ser descoberto pela alma humana, entrarmos nesse lugar de isenção, de humildade. Com isso direcionamos nossa mente na direção desse núcleo supremo, desse núcleo de amor, e aí a prece, a meditação, aonde a gente começa a entender o que ele fala aqui, além da matéria, além do corpo físico, dos sentidos que nos impressiona. É tão interessante que você vê como é que a história, a gente vem pensando na história e vai entendendo essa nossa busca humana pelo divino. A gente, quando faz a prece, faz o quê? Fecha os olhos, não é? Fecha os olhos do corpo, a gente procura o silêncio, começa a desligar o quê? Mundo material. Porque só desligando o mundo material, a gente começa a entrar no escopo do mundo espiritual, desse mundo que está além dos sentidos. E lembram, não esqueçam disso,
é nessas camadas, além dos sentidos, porque o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito está recebendo tudo e emitindo o tempo todo. Não é isso? A ciência já falou isso, a física quântica. Nossa, tá aí, é só entrar no... Não precisa nem nada, entra no YouTube e a gente vai ver lá como que é a vibração do toroide humano. Energia saindo do cérebro, energia saindo das camadas mentais. Quando a gente entra nesse escopo de entender que a gente está nesse mundo, mas que tem algo além, a gente já direciona a nossa mente para isso. E a gente começa a perceber o que está além do corpo físico. E aí por isso que a gente, quando medita, também fecha os olhos. Não é nada por cada místico. Hoje a ciência já prova. Desliga essa camada sensório-motora, que é a camada dos sentidos, que nos atrai. Já viu quando passa alguém, a gente olha? Se passar alguém aqui, a gente para e vai. Porque impregna o nosso ouvido pelo barulho, a nossa tela mental pela cor, pelo movimento, pelo cheiro, e a gente desfoca de algo que está além. Algo que a gente não pega, não vê, mas que tem muito mais força para o espírito do que o mundo material. É um vasto oceano de informação e energia. Mas a gente precisa desligar os sentidos. Por isso é que a meditação hoje voltou para ficar. Tirar a gente, né? Suspender temporariamente a gente dessas inferências sensoriais que chegam, que impregnam, que batem na nossa tela mental. A gente passa ali, escuta um carro, um barulho alto. Tirar a gente disso para que a gente possa abrir outros canais de acesso para a gente entender esse mundo espiritual que nos rodeia. Mais do que isso, o espírito imortal. Não é assim? Quando a gente está no silêncio, na calma, às vezes a gente percebe alguém. Quando a gente dorme, a gente percebe, porque a gente de alguma forma, né, suprime um pouco mais o corpo físico, e com isso a gente vai acessando o que está aí, que sempre esteve, que é essa percepção extrafísica. E com isso a gente vai entendendo. Não precisa ninguém falar para a gente, mas a gente até tem as 5 obras de Kardec e mais outros livros, Chico nos falando, Divaldo nos falando da imortalidade. Os espíritos em massa, para a gente encerrar, quando reencarnaram na época da doutrina espírita, falaram: nós não morremos, continuamos vivos, estamos aqui, só perdemos o corpo físico. Todas as conquistas, não é coerente? O bom senso encarnado, o senhor Hippolyte de Leon Denis Arrival, não aceitaria nada que fosse diferente do bom senso. E ele entendeu com a alma a grande revelação que a doutrina espírita ia trazer para todos nós, quando lá atrás nos distanciamos de Deus, de uma fé não raciocinada, de um Deus que não era o Deus que todos nós registramos quando saímos do seu colo, que é o Deus de amor. Kardec traz de volta, Jesus veio, trouxe a segunda revelação, e Kardec ajudou a trazer, através do Espírito de verdade, guiando ele, que muitos dizem que pode ser o próprio Cristo, mas não importa. Importa é que todo o seu escopo fala desse amor infinito que Jesus traduziu, que Jesus exemplificou e que hoje trouxe para a nossa vida cotidiana, trouxe como um manual de sobrevivência, e com certeza nos ajudará por muitos séculos ainda a caminharmos a passos largos na direção de Deus. Muito obrigada. Nós agradecemos a companheira Débora pelo estudo que ela preparou para nós. Vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem.
Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos acomodar da melhor forma possível na nossa cadeira. Vamos lembrar que temos um anjo de guarda que está junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Vamos nos acalmando, controlando a nossa respiração, lembrando sempre da doce e meiga imagem do Cristo. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Que possam os mentores estarem junto dos médiuns, nos transmitindo os fluidos que virão sanar as nossas dificuldades emocionais, as nossas dificuldades físicas. Abençoa, Senhor, esta hora do passe. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do nosso Mestre querido Jesus possa envolver a cada um de nós nesse momento do passe, que nós possamos aproveitar esse ambiente fluídico, esse ambiente de paz, de harmonia, para que nós possamos voltar a nossa mente, o nosso coração, um pouquinho mais perto dessa figura amorosa que é o nosso Mestre Jesus. Jesus nos recomendou no seu sermão lá no monte que nós ficássemos atentos, porque haveriam falsos cristos e falsos profetas. Vamos perceber a amorosidade desse mestre querido, desse irmão maior, querendo nos despertar, querendo nos proteger. E na passagem do Evangelho de hoje, o benfeitor Erasto vem dizer para a gente que essa recomendação de Jesus, que ela é importante em todos os tempos, seria importante em todos os tempos, mas que nós percebêssemos que nos momentos de transição, essa recomendação seria ainda mais significativa, porque nos momentos de transição haveria, uma multidão de falsos profetas. E para nos auxiliar, esse benfeitor traz para nós os caracteres do verdadeiro profeta, para nos facilitar nesse critério, nessa percepção. Então ele vai dizer para a gente que o verdadeiro profeta, vamos só relembrar que o profeta não é aquele apenas que prediz o futuro. Profeta são esses espíritos missionários enviados por Deus para nos auxiliar nesse impulso do nosso despertamento, do nosso aprendizado espiritual. Então, Erasto vai nos dizer que são irmãos muito bem preparados, porque eles trazem uma missão, e toda missão traz um grande fardo. Para a gente poder executar uma grande missão, precisa ser um grande espírito. Então, são espíritos de alta elevação intelectual e de alta elevação moral. Uma segunda característica que o benfeitor vem trazer para a gente, quando ele diz que um espírito dessa envergadura, um espírito missionário, ele faz o bem naturalmente, espontaneamente. Ele não tem necessidade nenhuma de fazer alarde daquilo que ele faz, de se envaidecer do seu conhecimento, de se colocar numa condição superior a nós. O exemplo, hoje a nossa companheira trouxe, se emocionou e nos emocionou, trazendo aqui um grande profeta, que foi Kardec, nos trazendo, descortinando aquilo que era considerado um mistério, que afastou a ciência da religião, porque era colocado no campo do sobrenatural,
né? E Kardec desvenda esses mistérios, traz a naturalidade desse intercâmbio do mundo carnal com o mundo espiritual, traz uma visão científica para que a gente raciocine, que a gente pense. E como é importante a gente ter cuidado com essa orientação do Mestre querido, porque nesse momento de transição, muitas vezes, ainda nas nossas limitações, nas nossas imperfeições, adoramos aquelas figuras líderes, que dependentes da área, né, podem ser líderes na área política, na área das artes, na área até da ciência, mas que são pessoas que têm imperfeições como nós. Podem ser pessoas até bem intencionadas, que têm potencialidades, mas que também têm imperfeições. E às vezes colocamos essas pessoas no lugar de deuses, né? Endeusamos. E aí aquilo que nós seguimos cegamente, sem questionamento, sem reflexão, muitas vezes nos faz cair em armadilhas. E nós estamos vivenciando isso nesse momento de transição, numa intensidade muito grande. Então vamos lembrar a orientação do benfeitor Erasto: avalie, analise, é um espírito realmente de alta envergadura? Ou será que eu estou seguindo cegamente alguém que ainda está movido pelo orgulho, pela vaidade, pela necessidade do reconhecimento? É só pensarmos em nós, as nossas dificuldades. Então, se apresenta como Cristo, teria que ter todos os atributos do Cristo. Na medida que tem uma imperfeição, já não é mais o Cristo. Então, que nós possamos trazer essas reflexões para a nossa mente, para o nosso coração, para o nosso dia a dia, porque é uma recomendação do Mestre para todos nós. Que nós possamos ter um dia de muita paz. Antes da prece final, vamos à leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos. Que todos tenham a consciência de que o momento é de atribulações e crise, e de que são nesses momentos que muitos caem em provocações. E pela falta de conhecimento se sentem fracassados, sem ânimo, sem vontade de levantar. Contudo, quando virem as trevas, os maus espíritos se juntarem ao seu redor, no último instante, verão uma imensa luz que lhes estimulará pelo longo caminho iluminado. No momento em que todos pensarem que não mais se levantarão, serão abençoados, encorajados para seguirem, para vencerem as trevas que vos cercam. Não pensem que caminham sozinhos em meio a tantas desordens. Jamais o Criador, o Pai de amor, deixa seus filhos sozinhos, ao relento, desamparados. Ele sabe quem são aqueles a quem confiou o serviço, o trabalho de amor ao próximo na terra. No momento em que se encontram, muitos acham que apenas resta a perda, a solidão, o vazio eterno, o desespero e a escuridão, esquecendo que são filhos de Deus, esquecendo que se comprometeram com os trabalhos, que se comprometeram com a divindade em trabalhar e jamais desistir do que foram preparados, orientados a fazer quando estiveram prontos na terra. Esquecendo-se de tudo, mesmo à beira da morte, verão que alguém lhes estenderá as mãos. Então, terão alguém com as mãos estendidas, os segurando e lembrando que lhes foram confiados trabalhos que terão que ser apresentados quando na pátria celestial retornarem. Nós tivemos a consciência de que éramos trabalhadores e que não podíamos mais falhar, não podíamos mais cair, porque sabíamos que seríamos julgados por aqueles que deixamos ao relento e que também seríamos perseguidos por aqueles que um dia também foram perseguidos, humilhados, escorraçados por nós. Em algum momento, também tivemos a certeza de que fomos homens que muito erramos. No instante em que surgiam pensamentos dolorosos,
causados pelo que fizemos, pedíamos ao Pai de amor que nos mandassem os bons irmãos para que nos auxiliassem nos devidos e árduos trabalhos. Ainda temos lembrança de como é gratificante termos a consciência do serviço, do dever cumprido. E agora somos designados a encorajar vocês para que possam cumprir com os deveres e serviços que a vocês foram confiados. Nós também nos assustamos muitas vezes com tanta ignorância ainda nos homens, com a falta do Cristo. Os que se preparam para o trabalho de amor, não esqueçam das regras da casa, dos estudos, da disciplina. Todos nós fomos disciplinados para que pudéssemos alcançar o objetivo, tendo paz de espírito, a paz quando deixamos o corpo grosseiro. Meus amados, façam por onde para que no momento do desenlace não caiam em perturbação e em momentos de escuridão. Façam por onde para que não sejam atormentados por perseguidores do além. Que todos tenham a lembrança que devem, assim como nós, seguir o Cristo, o Nazareno, Filho de Deus, o Pai de amor, e que ao retornarem ao verdadeiro lar, não sejam presos pelas sombras da consciência. Enquanto caminharem e trabalharem para o Cristo, todos leiam e releiam o livro Os Mensageiros, ditado pelo nosso irmão André Luiz. Façam preces por nós, por esse irmão que muito nos ajudou e ajuda nas esferas terrenas. Nessa obra, verão que muitas almas são arrastadas, e para que não venham a chorar amargamente, nós somos designados a auxiliar e a orientar a todos. Nós choramos ao vermos um irmão trabalhador como nós cair no abismo das loucuras que fez e compartilhou enquanto encarnado, caminhando, falando do Pai, falando do Cristo. Que todos sejam cristãos e não médium falidos por vaidade, por orgulho ou por apenas exigirem que homens os sigam. Que hoje, que todos têm a obrigação de ensinar o que o Cristo disse, de falar do Cristo, que mostrem a todos que lhes procurem que existe uma doutrina que esclarece os homens e que quando há um ensinamento, há um esclarecimento necessário para que não venham a chorar por longos dias ou até anos de arrependimento do que cometeu. E muitas vezes são levados pelas sombras do abismo da consciência. Pedimos também que sigam o Cristo, que saibam que a deserção cresce entre os povos encarnados e com isso muitos se apavoram por não saberem o que fazer e como fazer. Sejam firmes em seus ensinamentos, Jesus e Kardec, e disciplina, e verão que o bom trabalhador não foge das regras e da disciplina que são impostas a todos nós. Trabalhamos porque somos disciplinados e não fugimos da doutrina de Jesus, das leis de Deus. Que sigam Jesus. Lembrem-se de que são instrumentos, que são auxiliados e direcionados. São como nós, não fazemos o que queremos, também seguimos regras. As ordens vêm do mais alto, do Cristo. Paz a todos vocês, um irmão trabalhador do Cristo. Querido Jesus, todos nós agora, com um sentimento de equilíbrio, de serenidade, doados por esses espíritos amorosos que aqui trabalham, doados pelo teu coração amoroso, Senhor, e pela misericórdia de nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, que nos dê força, coragem, que possamos manter por todo o dia de hoje esse sentimento de paz que nos envolve nesse instante. É em teu nome, Jesus, em nome desses espíritos queridos que trabalham incessantemente na nossa casa, o nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Dr. Erma, toda essa coluna de espíritos incansáveis. E em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa manhã de estudos e passes aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor.
Graças a Deus. CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Um ótimo sábado para todos.